Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você neste momento tão especial. Que alegria poder me dirigir a você com palavras de vida, de esperança e de fé. Quero que você receba esta mensagem não apenas como mais um conteúdo, mas como um verdadeiro encontro com a palavra viva de Deus, que tem o poder de transformar, renovar e fortalecer o seu coração. Sei que muitas vezes chegamos ao final do dia, carregados de preocupações, cansados das batalhas diárias e até mesmo com a mente cheia de questionamentos. Mas é justamente nesse momento à noite que podemos nos aquietar diante do Senhor e permitir que Ele nos fale de maneira clara e profunda. Hoje eu quero que você sinta como se estivesse sentado diante de um amigo querido, aquele que se importa com você, que te escuta, que te compreende e que deseja o melhor para a sua vida. Este tempo juntos não é coincidência, é cuidado divino. O Espírito Santo de Deus preparou esta oportunidade para que você receba a palavra certa na hora exata. Cada detalhe da sua vida importa para o Senhor e Ele quer te mostrar que está presente, mesmo nas situações mais difíceis. Por isso, querido irmão, querida irmã, te convido a permanecer comigo até o final desta reflexão, porque eu creio que a palavra de hoje vai falar profundamente ao seu coração e te dará forças novas para continuar a caminhada. Antes de seguirmos, quero pedir algo muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das mensagens que compartilhamos. Se esta palavra tocar o seu coração, deixe também o seu like, pois isso ajuda a espalhar a mensagem para muitas outras pessoas que precisam ouvir. E não esqueça de comentar no final, compartilhando como Deus falou com você hoje. A sua participação edifica e fortalece outras vidas. Querido irmão, querida irmã, a palavra que vamos meditar hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 30, que diz assim: Agora conhecemos que sabes tudo e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Essa declaração poderosa foi feita pelos discípulos após ouvirem as palavras de Jesus. Eles chegaram a uma compreensão clara. O Mestre conhecia todas as coisas e não precisava de perguntas ou explicações para entender o coração humano. Isso nos leva a uma verdade central da nossa fé. Jesus não é apenas um mestre terreno, mas Ele é o Filho de Deus, que conhece cada detalhe da nossa vida, que sabe dos nossos pensamentos, que entende nossas dores e que antecipa as nossas necessidades antes mesmo que possamos expressá-las em palavras. É importante perceber que muitas vezes nós mesmos temos dificuldade em entender o que se passa em nosso interior. Quantas vezes você já se sentiu confuso, sem saber exatamente o que pedir em oração, sem conseguir expressar a sua dor, a sua angústia, ou até mesmo a sua gratidão? O que consola o nosso coração é saber que Jesus não depende da nossa capacidade de explicar, porque Ele já sabe. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. O salmista declarou no Salmo 139, versículo 4, Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces, Senhor. Isso significa que, quando nos colocamos diante de Cristo, não precisamos de máscaras, de discursos ensaiados ou de justificativas. Podemos simplesmente ser quem somos, porque Ele já sabe todas as coisas e ainda assim nos ama de forma incondicional. Essa verdade é libertadora, porque elimina o peso de tentar ser perfeito diante de Deus. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece nossas limitações, mas ainda assim nos convida a permanecer perto dEle. É como se Jesus estivesse dizendo: Filho, filha, eu já sei o que você passa, eu já sei onde dói, eu já sei onde você precisa ser curado, fortalecido e restaurado. Esse conhecimento total não é para nos condenar, mas para nos salvar. Por isso, quando os discípulos afirmaram: Sabemos que sabes todas as coisas, eles estavam reconhecendo a divindade de Cristo e declarando sua fé. É isso que o Senhor espera de nós hoje, que confiemos no seu cuidado, que descansemos na sua sabedoria e que creamos de todo o coração que Ele tem o controle sobre a nossa história. Meus irmãos e irmãs, quando meditamos no que os discípulos disseram a Jesus, em João capítulo 16, versículo 30, percebemos que essa declaração não foi algo superficial, mas um reconhecimento profundo de que Cristo tinha acesso a tudo o que dizia a respeito à vida deles. E, consequentemente, as nossas vidas também. Eles já tinham caminhado com um mestre, tinham visto milagres, presenciado curas e ouvido palavras que penetravam fundo na alma. Mas naquele momento,
O que eles enxergaram foi que Jesus sabia todas as coisas, inclusive as que não eram ditas. Isso nos mostra que diante dele não há segredos, não há máscaras, não há nada oculto, como está escrito em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso significa que, mesmo quando não falamos, o Senhor já conhece o que está em nosso coração. Isso nos leva a uma pergunta prática. Se Jesus já sabe tudo, por que precisamos orar? A resposta é simples, mas profunda. Nós não oramos para informar a Deus, mas para nos relacionar com Ele. A oração é a forma que temos de abrir o coração, de criar intimidade, de nos aproximarmos de quem já sabe de tudo, mas que deseja ouvir a nossa voz. É como um pai que já conhece as necessidades do filho, mas ainda assim deseja que o filho se aproxime, converse e abra o coração. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 8, disse: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Isso não elimina a oração, mas nos convida a transformar a oração em diálogo e intimidade, em entrega sincera. Não precisamos orar com palavras complicadas, mas com verdade, porque Ele já sabe. E quando pensamos nessa onisciência de Cristo, também encontramos consolo. Muitas vezes enfrentamos situações em que não sabemos nem como reagir. Há dores tão intensas que sequer conseguimos expressar. Existem momentos em que só conseguimos chorar, mas até mesmo as lágrimas são compreendidas por Ele. O Salmo 56, versículo 8 diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre, ou seja, nada do que sentimos passa despercebido diante do Senhor. Ele vê cada detalhe, entende cada angústia, acolhe cada oração silenciosa. Quando você se sente sozinho, sem forças e sem direção, lembre-se, Jesus já sabe. Ele conhece a sua dor, Ele entende o seu silêncio e Ele está ao seu lado, pronto para trazer consolo e paz. Além disso, essa verdade nos lembra que não podemos viver de aparências. Muitas vezes, as pessoas podem até ser enganadas pela nossa postura, pelo nosso discurso ou pelas nossas máscaras. Mas diante de Deus, tudo é revelado. Por isso, a melhor atitude é sermos transparentes, verdadeiros e humildes diante do Senhor. Ele não espera de nós uma perfeição inalcançável, mas um coração sincero. Lembre-se do que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vou que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso nos desafia a não buscarmos apenas parecer bons diante dos outros, mas sermos verdadeiros diante de Deus, porque Ele já sabe de todas as coisas. E aqui está a grande esperança. Se Jesus sabe tudo, isso também inclui o futuro. Ele conhece o que ainda não aconteceu. Ele sabe os caminhos que você deve seguir, as portas que irão se abrir e até as batalhas que você ainda enfrentará. E mais do que isso, Ele já providenciou a vitória. Lembre-se de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que, mesmo quando o presente é difícil de entender, podemos descansar no fato de que o Senhor já sabe o que está adiante. E Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos ao final dessa mensagem, precisamos guardar em nosso coração uma verdade poderosa. Nada foge do conhecimento de Deus. Ele conhece não apenas o que você já viveu, mas também o que ainda viverá. Ele conhece as alegrias que estão para chegar, as portas que serão abertas, os milagres que já estão sendo preparados no invisível e também os desafios que você enfrentará. Mas a boa notícia é que você não estará só em nenhum desses momentos. O mesmo Jesus que os discípulos reconheceram em João capítulo 16, versículo 30, como aquele que sabia todas as coisas, continua vivo e presente na sua história hoje. Isso deve gerar em nós não apenas reverência, mas também confiança e descanso. Quantas vezes você já se sentiu cansado, sem forças, sem ânimo para prosseguir? Talvez você olhe ao redor e veja apenas incertezas, portas fechadas, problemas sem solução aparente. Mas lembre-se, o Senhor já sabe do que você precisa e já está trabalhando em seu favor. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, mesmo quando não entendemos, Deus está agindo em silêncio.
preparando respostas, cuidando de cada detalhe, ordenando os caminhos, porque Ele já conhece o fim desde o princípio. Essa certeza nos convida a descansar. Em vez de viver ansiosos, podemos lançar nossas preocupações diante do Senhor. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se Ele já sabe de todas as coisas, então podemos viver um dia de cada vez, confiando que o amanhã já está seguro em suas mãos. É aqui que a fé precisa ser praticada de maneira concreta. Confiar não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas descansar no fato de que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos. Mas além do descanso, essa palavra também nos chama à entrega. Se Jesus sabe tudo, não faz sentido tentarmos esconder dele as nossas fragilidades, erros e pecados. O caminho mais sábio é abrir o coração e confessar tudo diante dele, porque ele já sabe. E o mais lindo é que quando confessamos, ele não nos rejeita, mas nos perdoa e restaura. Como está em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o amor de Deus. Ele sabe das nossas falhas, mas ainda assim nos recebe, nos abraça e nos transforma. Agora pense em sua vida. Talvez você esteja enfrentando situações que ninguém mais compreende. Talvez você tenha orado e não encontrou as palavras certas, ou até mesmo ficou em silêncio diante de Deus. Saiba que o seu silêncio já é ouvido pelo Senhor, porque Ele entende o que está dentro de você. Quando o choro é a única linguagem possível, Ele interpreta cada lágrima. Quando o coração aperta e você não consegue explicar, Ele já sabe. Essa certeza deve nos encher de esperança. Não estamos sozinhos, não estamos esquecidos, não estamos abandonados. O Deus que sabe todas as coisas é o mesmo que cuida de cada detalhe da nossa vida. Por isso, querido irmão, querida irmã, ao final desta palavra, receba esta promessa. O seu futuro já está escrito pelas mãos de Deus, e o que Ele escreve ninguém pode apagar. Ele tem um propósito, Ele tem um plano perfeito e Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Confie nesse tempo, confie nesse Deus que sabe tudo e que já providenciou a vitória para você. Agora vamos orar juntos? Querido Deus e Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento em oração, reconhecendo que Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Assim como os discípulos declararam em João capítulo 16, versículo 30, nós também reconhecemos que não há nada encoberto diante de Ti. Tu conheces os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas dores mais profundas, as nossas necessidades antes mesmo que as apresentemos em palavras. Senhor, entregamos a Ti os nossos fardos, entregamos a Ti as nossas ansiedades, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, ajuda-nos a descansar em Ti, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Ensina-nos a confiar que o amanhã já está seguro em Tuas mãos. Nós pedimos, Senhor, que a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que cada irmão e irmã que está orando comigo agora, sinta o Teu abraço, sinta a Tua presença e seja fortalecido pelo Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, pois sabemos que nada podemos esconder de Ti. Purifica-nos e renova-nos, porque queremos viver de forma sincera e verdadeira diante da Tua presença. Derrama sobre nós um coração quebrantado, que confia em Ti e se entrega por completo ao Teu cuidado. E Pai, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Pensamentos de esperança e de futuro. Obrigado por cuidar de cada detalhe. Obrigado por ouvir até mesmo as nossas orações silenciosas. Obrigado porque até as nossas lágrimas são preciosas diante de Ti. Em nome de Jesus. Declaramos que confiamos em Ti, que descansamos em Ti e que esperamos o cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like e também o seu comentário sobre como essa palavra impactou a sua vida. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas e para que possamos juntos espalhar a esperança que vem de Deus.
Compartilhe também com alguém que precisa ser lembrado de que o Senhor sabe todas as coisas e está cuidando de tudo.